Eu sempre pensava, como é que um dia eu vou ser capaz de trocar uma fralda? Eu sou muito fresquinho, nojentinho com essas coisas de cocô, de vômito, né? Só o cheiro já vai querer vomitar. E eu imaginava que trocar fralda realmente ia ser demais pra mim. E eu até me gabo, desde que eu era adolescente, que eu não vomito. Eu via naqueles filmes românticos a mulher vomitando e o homem segurando o cabelo dela ali na tampa da privada, e ela ajoelhada na privada. Ele é tão romântico. Vocês acreditam que até isso eu fiz na gestação? Eu falei, não, eu vou ser o cara do filme romântico que segura o cabelo da esposa se ela precisar. E um dia na gestação a Gleice vomitou e eu segurei o cabelo dela. Mas que há, hein? Por que não deixa a mulher andar? Uau, que homem. Mas se você ainda não é pai, se o seu bebê ainda não veio ao mundo, vou te contar também como é que é esse negócio de fralda. Sou só quem eu vejo amor, não best friend. O que é preciso pra ela ver quem sou por trás do bronze e lutar por mim. Eu sou quem e isso basta. Eu sou bom em várias coisas. Então, hey, eu tô aqui, sim, sou só quem. Amor, sou Olá! Oi, Ken. Esse é o canal do Casal Mais Leve e aqui nós falamos sobre estilo de vida, saúde, espiritual, física, mental, paternidade, relacionamentos, finanças, essencialismo. Todos esses assuntos têm total relação em como sua vida e a minha vida podem se tornar muito mais leves. Hoje nós vamos conversar sobre alguns erros básicos que os homens cometem, e muitos deles vêm de geração após geração, sendo passados muito por falta de conhecimento mesmo, né? Só que o mundo ele está sempre evoluindo, porque as coisas estão sempre mudando, as informações estão se atualizando, e quando a gente não busca conhecimento, a gente fica para trás. E aí a gente acaba sendo conivente com erros porque a gente não procurou saber. Não procurou fazer melhor, né? Quando existe conhecimento disponível sobre alguma coisa e eu não busco esse conhecimento, eu me torno completamente responsável pelos meus erros a partir daquilo que eu não sei porque eu não quis saber. E em muitos casos, as mulheres elas estão completamente incomodadas com a forma como o marido se comporta, mas não necessariamente elas dizem isso pra eles. Infelizmente, isso muitas vezes também pode vir a levar a divórcio. Às vezes as mulheres elas guardam caladas por muito tempo e aquilo ali vai se acumulando. Tanto ficar calada quanto dizer pode vir a dar um problema, mas na verdade o problema não é pelo que a mulher está dizendo, é pelo que o homem não está fazendo. Geralmente, o que definitivamente não é o meu caso, os homens são mais calados, são mais quietões, falam apenas o básico, o que entendem ser o necessário. E muitas das vezes os homens são péssimos ouvintes. A pessoa está falando com eles, eles não sabem nem o que está acontecendo porque eles estão pensando em outra coisa, estão em outro mundo. Eu só peço que me faça um favor. Claro, meu bem. Ni para Shinahachi Maha? Por isso o homem muitas vezes não se liga com datas. Aqui em casa é o contrário, eu que sei todas as datas, namoro, de beijo, de tudo. E aí tem aquilo tudo que a gente também já falou em outro vídeo, que adotam o papel de provedores, mas não entendem o que é um provedor de fato e acham que isso está só ligado com financeiro, com profissional. Todo o resto é com a mulher, inclusive a criação integral dos filhos é exclusividade da esposa. E eu confesso que eu sempre tive muito mais facilidade para fazer amizade com mulheres do que com homens. Por quê? Óbvio, eu tô generalizando. Mas de um modo geral, o homem tem aquele jeito de não fazer uma conversa fluir, ou às vezes ter umas conversas mais rasas, ou às vezes falar de coisas mais básicas, que eu também gosto de falar, claro, sobre futebol, sobre jogo, sobre filme, mas muitas vezes alguns homens acabam parando só nisso daí, né? Não conseguem criar uma conversa mais filosófica, mais proveitosa, mais produtiva, mais elaborada, mais profunda. Como eu tenho necessidade de interagir, de trocar, e muitas vezes minhas conversas com outros homens acabam não rendendo muito, né? Eu acabo tendo mais facilidade realmente de conversar com mulheres. Dizem por aí que mulheres gostam muito de conversar, né? Se é verdade, eu não sei. E é claro, gente, que a gente não dá pra botar numa caixinha. Tô falando generalizando, mas existe o perfil comportamental. A gente vai fazer um vídeo, inclusive, só sobre isso. Tem as suas características, de onde essa pessoa veio, o que ela fez, como ela viveu, que traumas ela teve. Quem são, como vivem e como conseguem ficar por tanto tempo calados
só observando. Tudo isso impacta em como que a pessoa vai se comportar. De fato, existem muitas pessoas que são introspectivas, que não têm um grande relacionamento interpessoal, que trabalham melhores sozinhas do que em equipe. Só que o que a gente vai falar aqui hoje não é dessas pessoas que originalmente já eram assim e tinham essas características. A gente vai abordar sobre aquelas pessoas que se deixaram moldar e ser assim porque isso foi determinado na sociedade por alguém que disse que para ser um homem você tinha que ser de determinada forma. Com isso, os homens vestiram uma carcaça, botaram aquela armadura, aquele estereótipo de brutamontes, de falar grosso. Meu nome não é Ferdinando, brother, é Ferdimano, sacou? Me chama de Ferdimano a partir de agora, brother. Precisaram, de fato, se formatar. Não que era para ter sido assim, não que ele quisesse ser assim muitas vezes. E aí, o que pode ter acontecido? Muitos de nós fomos ensinados desde muito cedo que homem não chora. Ah, não chore tanto, que os homens não choram. Engole o choro, vira homem. Rebolando assim nem parece um homem. São palavras muito corriqueiras dentro dos lares. Homem não pode falar muito, homem tem que ir lá e resolver. Não tem que pensar, tem que fazer. Logo começa a ter ideias, a pensar. Gaston, você é um homem primitivo. Cara, como isso é perigoso e como isso criou pessoas defeituosas, como a gente sofre por causa disso, né? E chega ao ponto de que muitos homens não são capazes nem de dizer desculpa, eu te amo, obrigado. Acham que o jeito de demonstrar amor de um homem é pagando alguma coisa. Existe um esforço constante dos homens tentarem provar sua masculinidade. Sou um tipo de homem impressionante. Mas que machão é o Gaston! Na verdade, isso começa lá bem cedinho. Primeiro em casa, quando o pai é aquele pai durão. Segundo, na escola. A regra para se tornar um machão é bater nos coleguinhas, zoar o pessoal, implicar com os nerds, bagunçar a aula, ser mandado para coordenação, fazer bolinha de papel ou qualquer outra besteira dentro da sala de aula que te faça se sentir o grande popular, o machão da turma. Falar bastante palavrão, ser grosseiro, dar em cima das meninas desde cedo e pegar todas que puder. Ser o rei da educação física, ser bom de briga e ver pornografia. São inúmeras as características de masculinidade que foram criadas. Mas sabe de uma coisa? Essas daí são características de pessoas fracassadas, de pessoas inseguras e não de pessoas masculinas. Pessoas que precisam se autoafirmar, que precisam o tempo todo provar alguma coisa para os outros. Não pode dar um mole, tomar um susto, fazer uma voz um pouco mais fina em algum momento por causa de um medo. Não pode errar, mas se errar, jamais admitir. Afinal, homem não erra. É mais sobre o que não pode do que sobre o que pode ser para ser um homem. E sinceramente, para ser um homem assim, para mim ser homem deve ser a coisa mais horrível do mundo. Tá mais para um robô sem cérebro. Sabe qual é o lado bom de tudo isso? Por mais difícil que seja e tenha um caminho árduo a ser seguido, provavelmente até com terapia, é possível se libertar desse clichê, desse rótulo que criaram para a masculinidade. Você não precisa ser um homem assim. Homem é homem porque nasceu homem. Simples assim. E não porque ele tem características que disseram que são as características de um homem. Muitas crianças cresceram ouvindo você tem que virar homem. Mas não tem nada que um homem possa fazer para virar homem. Ele simplesmente precisa ser ele. Ninguém vai te tirar isso. Você já é um homem. Ponto final. A questão é que ninguém fala sobre isso. Homens não conversam entre eles. E aí não falam das dificuldades, não falam dos problemas, não falam das suas dores, das suas mágoas, do porquê que eu tenho que estar assim o tempo todo nesse estado de alerta e ser desse jeito, eu quero ser diferente. Não tem com quem falar. Com a esposa, então... isso sim! Muito menos. Vai se empurrando com a barriga a vida inteira. E você passa uma vida fazendo a mesma coisa. E então chega a fase adulta. A paternidade, o casamento. E temos pessoas completamente desreguladas emocionalmente, despreparadas, sem nem saber como que devem se comportar. E então tem erros clássicos que acontecem muito na paternidade. Primeiro é achar que o homem é só a parte bruta da coisa, só a parte física, parte de força, parte de dinheiro, que a educação
é um papel integralmente da mãe. Você está criando um filho, não é um robô. Quem tem o papel de passar valores, princípios morais, honestidade, de ensinar o caminho onde se deve andar, quem passa segurança, quem passa firmeza de que a criança pode ser ela mesma e que você vai estar ali por trás dando suporte. Quem faz isso é o pai. Pagar a escola do teu filho, investir na educação dele, trabalhar muito, não dar atenção para ele em casa, é você repetir a mesma coisa que aconteceu com você antes. Você vai estar só replicando um outro de você que às vezes é super frustrado por ser como é. A boa notícia é que você pode cortar o mal pela raiz. Você não pode mudar o teu passado, mas você ainda pode mudar e você também pode fazer o teu filho ser diferente e ter as coisas que você não teve, conseguir pensar claramente e não só repetindo uma mesma coisa que vem sendo feita de geração após geração. Se você continuar todas essas coisas, você só vai criar um filho fraco, frágil, que vai achar, assim como você, que é forte e resistente, mas está prestes a despedaçar. O segundo, achar que o homem não pode demonstrar fraqueza perto da esposa, perto dos filhos. Casou pra quê? Por um status, é um troféu ter um casamento? Se o casamento não se trata de trocar, de o relacionamento, um completar o outro, um fazer bem pro outro, um amar o outro, um compreender o outro, de ser uma pessoa mais importante da vida do outro, eu não entendo qual é a função do casamento. Então, casamento é sobre compartilhar, é sobre dividir, mas também sobre somar. Se você não pode contar com a tua esposa, se você não conversa com nenhum amigo, se você não divide, não compartilha nada com ninguém, não expõe teus problemas, não bota pra fora, você vai fazer o quê? Ficar doente. Já percebeu que morre muito mais homem do que mulher? Que homem morre muito mais cedo do que mulher? Apesar da população feminina ser maior, tem algum motivo pra isso. Porque os homens não se cuidam, porque tem que manter a pose de que não precisa ir no médico, que não precisa de ninguém, que tá tudo bem. E o outro, porque não expõe, não bota pra fora. Amargura, mágoa, vai guardando tudo. E o corpo é muito eficaz e ele vai dar uma forma de colocar isso pra fora. E às vezes pode ser até um óbito. O terceiro erro, achar que disciplina tem a ver com autoritarismo, grosseria, gritaria, castigo físico. Ah, mas lá no passado todo mundo respeitava os outros, era diferente, tinha civilidade, as coisas funcionavam. Vai ver a cabeça das pessoas que foram criadas por pessoas que pensam assim. Vai ver a vida das pessoas que falam isso, se elas realmente são um grande exemplo de vida, de caráter ou de saúde emocional. Sempre tem a necessidade de dizer que na época delas era aquilo e que hoje é tudo muito pior, mas são pessoas totalmente destruídas por dentro, são pessoas amarguradas muitas vezes, são pessoas que não sabem nem dizer eu te amo, nem pedir desculpa, e são pessoas que vão traumatizando geração após geração os seus descendentes. Eu já contei aqui sobre meus traumas, eu tive um pai autoritário, bruto, e isso não serviu pra nada em construir meu caráter, minha dignidade, minha honestidade. Aliás, serviu sim pra eu ver tudo que eu não devia fazer. Eu tive que me desconstruir, reaprender tudo que me foi ensinado errado para eu ser um cara decente, para eu ser um cara do bem, para eu não ser um psicopata maluco por aí que só faz besteira. Então, na verdade, toda essa pompa de que na minha época era bom não serve para absolutamente nada. Só para trazer pessoas mais problemáticas e mais fracas para o mundo. Eu aprendi como não se deve tratar uma esposa, como não se deve tratar os filhos, como não se deve tratar as pessoas no dia a dia. Então o que é isso? Tá certo esse caminho? É isso que você quer ensinar para os seus filhos? É isso que você quer replicar para os teus filhos? As mulheres eram oprimidas, era um sistema de coronelismo em que o homem mandava e todo mundo tinha que obedecer. Mas felicidade, amor, respeito, pessoas com a mente sã, não. Isso não. E se você precisa de medo para que as pessoas façam o que você quer, se elas não te amam, se elas não te respeitam por quem você é, pela forma como você é, se você precisa usar o medo para isso, você não é forte. Você é a pessoa mais fraca e insegura que existe. Número 4. Achar que o homem não deve pedir desculpa para os filhos. Isso dispensa qualquer comentário. Errou, peça desculpas. Mostre os valores para o seu filho. Mostra que ele não precisa ser perfeito, que você também não precisa ser perfeito. Mas que você sabe reconhecer um erro e que você sabe colocar ele no caminho certo. Meu filho, o dia que você errar,
você vai seguir o papai, você não vai fingir que você sabe de tudo. Isso vai te tornar muito mais digno, muito mais honrado. As pessoas vão te respeitar muito mais se você souber reconhecer os teus erros do que você ficar bancando uma coisa que não é. Não cobre que o teu filho te honre se você não trata ele com respeito. Isso também é bíblico, tá? E o último, número 5, achar que a mãe é a única responsável por coisas básicas como trocar fralda, dar banho, cantar pro filho, contar histórias, conversar e ensinar. E como eu disse no início do vídeo, eu realmente achava que eu ia ser completamente incapaz de trocar uma fralda. Quando a gente descobriu que ia ter o Kal-El, eu pirei. Falei, caraca, mas trocar fralda? Se você soubesse que essa é a coisa mais fácil da paternidade, na verdade, eu adoro trocar a fralda do Kal-El. É só subir um pouquinho. Olha como tá perfeito. A fralda já tá caindo antes mesmo do bebê usá-la. Vou tentar ajeitar, peraí. Mas não vai sujar não. Calma aí. Eu sempre faço, só que ele fica batendo nas perninhas, aí não me deixa, ó. Eita. Olha lá, o que ele faz. Adoro dar banho nele. Eu já dei banho de bacia, de baldinho, de banheira, de chuveiro. Cara, é um momento de conexão fantástico. Eu olhar pro meu filho rindo pra mim, brincando e gostando daquele momento. É um momento de amor, de troca que a gente tem e que passa tão rápido. Eu não sei se eu vou ter outro filho, eu não sei se eu vou ter outra oportunidade de fazer isso. Já passaram mais de 3 meses de vida do meu filho e isso é impagável, não tem preço. Eu adoro fazer ele dormir no meu colo, eu beijo muito, eu agarro muito, eu abraço muito, eu mordo muito, eu brinco muito. Porque se eu for um pai que não faz nada disso, pra que ser pai? Sério, tu tem que dar todo o amor. E esse teu filho vai te dar de volta todo o amor. Ele vai transbordar amor pros outros, pro mundo. Teu bebê é uma esponja, ele absorve tudo que ele vê, ele absorve tudo que ele sente. Então, se ele respira amor no ambiente dentro de casa, entre você e sua esposa, entre sua esposa e ele, você e ele, é óbvio que ele não vai conseguir dar outra coisa que não seja amor. Se ele vê respeito, é óbvio que ele vai ser respeitoso. Se ele vê temor a Deus, ele vai ser temente a Deus também. O exemplo é a maior arma que eu posso ter e oferecer ao meu filho, para que ele seja muito forte nesse mundo, que ele possa ser luz, que ele possa ser o diferencial. Através do meu exemplo, ele vai seguir os passos. Através do teu exemplo, teu filho pode ser um ser extraordinário nesse mundo. Mas se seu exemplo for ruim, aí você já sabe o final, né? Eu te digo com toda tranquilidade, pode faltar bens materiais para o meu filho. Eu não tenho tudo, eu não sou rico, nem perto disso. Ele pode nem vir a ter tudo que ele quer no aspecto material. Mas eu vou fazer de tudo que tiver ao meu alcance para que ele saiba o que é amor, para que ele saiba o que é respeito, dignidade, cuidado, caráter, princípios, honestidade, honra. E eu não tenho dúvidas que ele vai ser um homem muito abençoado e valoroso. Pode ser muito duro fazer mudanças. Pode ser doloroso mudar uma coisa que você sempre esteja acostumado a ser e a fazer. Mas mais duro do que isso é desperdiçar a vida que a gente tem por causa de medo, de orgulho, medo do desconhecido, medo de ser julgado. Dê a ré quantas vezes for necessário. Até que chegue um momento que você possa olhar para trás e dizer assim: meu único arrependimento foi de não ter feito isso mais cedo. E eu termino com uma frase de Marcos Piangers: todo homem tem 2 vidas. A segunda começa quando ele descobre que só tem uma. Não tem outra chance. Vai viver.